Olá, minha gente, o nosso Foz Notícias começa agora, trazendo para você os principais fatos da nossa região. Vamos conferir os destaques desta quinta-feira. Suspeitos de envolvimento em homicídios ocorridos aqui em Linhares foram detidos numa operação da polícia. Técnicos do IBGE estão encontrando dificuldades para visitar famílias em Linhares. Eletricista está desaparecido em Colatina para desespero da família. Tudo isso e muito mais agora na TV Foz, aqui no seu Foz Notícias. Um grupo suspeito de cometer homicídios nos últimos dias em Linhares foi detido pela Polícia Militar com armas, drogas e munições. Entre os detidos estão 3 adolescentes. Os 4 suspeitos, um adulto e 3 adolescentes, estavam em um carro de aplicativo quando foram abordados pela Polícia Militar na rodovia municipal Alaécio Fiorotti, conhecida como Estrada de Jataipeba. Com o grupo, os policiais apreenderam 2 pistolas, uma submetralhadora, munições e drogas. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar descobriu que a quadrilha seguia para a comunidade de Bebedouro. Em depoimento, Renando Rosário Lacerda, 19 anos de idade, e os adolescentes de 16 e 17 anos confessaram ter matado a tiros Milena Pagiari dos Santos, de 17 anos, na última terça-feira, e Tailane Lopes dos Santos, morta no último domingo no bairro Santa Cruz. Eles também confessaram a tentativa de homicídio contra 3 mulheres no bairro Nova Esperança. Elas conseguiram escapar dos disparos. Normalmente esses crimes são praticados por pequenos traficantes das regiões que se reúnem e acabam cometendo esse tipo de crime. Normalmente tem vários adolescentes envolvidos em crimes como esse, mas é a função da Polícia Civil identificar e prender esses criminosos. Nosso serviço de inteligência identificou que está tendo uma disputa de tráfico de drogas. Em cima disso aí nós estamos trabalhando, aumentando o nosso efetivo no local, utilizando a força tática, o grupo de apoio, operações de trânsito também, que é muito relevante. Então, intensificando o policiamento lá com prazo indeterminado. Então, a gente está, a partir dessa semana passada já, intensificando o policiamento todos os dias, com abordagem, identificação de grupo criminoso, o serviço de inteligência tentando identificar quem são as lideranças desses criminosos, para a gente poder, junto com a Polícia Civil, adotar algumas medidas também em questões de prisão. As investigações continuam para identificar outros suspeitos de envolvimento nos 5 homicídios ocorridos nos últimos dias em Linhares. O adulto foi encaminhado à penitenciária regional do município. Já os 3 adolescentes foram enviados para a unidade norte do IASES. Pois é, a investigação precisa continuar para identificar outros envolvidos nesta série de assassinatos. Equipes do IBGE estão fazendo uma pesquisa sobre renda familiar em Linhares. Os técnicos, no entanto, estão enfrentando a desconfiança de moradores e muitas dificuldades para visitar as famílias. É isso mesmo, uma pesquisa que é fundamental, muito importante, um verdadeiro retrato do Brasil, que serve tanto para o governo, tanto para a iniciativa privada, só que infelizmente os agentes estão tendo dificuldades no momento das entrevistas, e é por isso que eu vou conversar com o coordenador das pesquisas aqui no Espírito Santo, que é o Wilmar, que vai explicar um pouco sobre isso, quais são as dificuldades que vocês estão tendo e qual a importância dessa pesquisa do IBGE. Então, nós estamos com a pesquisa de orçamento familiar em campo, Iniciamos em novembro essa pesquisa, são 5.580 entrevistas, distribuídas aqui ao longo dos municípios do Espírito Santo. E essa pesquisa, ela visa atualizar um retrato da pesquisa anterior que ocorreu em 2018. Então, de lá para cá, nós tivemos uma pandemia e muita coisa mudou, Os hábitos de compra das unidades domiciliares, O que as famílias ganham, como gastam e com o que gastam. Então, a finalidade é a gente atualizar esse retrato da população. E no final a POF vai mostrar um retrato do perfil socioeconômico, dessas famílias. A condição nutricional das famílias, por exemplo, porque nós vamos levantar o que essas famílias, quais produtos da cesta básica essa família estão consumindo, e através disso vamos poder atualizar também os índices da cesta básica, uma atualização também do IGPM, porque a POF também levanta a questão do rendimento. O nosso entrevistador, ele sai para campo de manhã, já com esses endereços já pré-selecionados, e ele vai bater na porta desse domicílio selecionado e tentar entrevistar essas famílias.
Nós temos essa dificuldade assim, né? O índice de violência é grande e as pessoas às vezes olham da janela e sequer chegam ao portão, né? Mas a gente pede que esse morador desse domicílio, essa família, ela tem como identificar muito bem quem é um entrevistador do IBGE, porque ele vai estar portando um crachá, ele vai estar com uma camisa, né, com o logo do IBGE. Aí, gente, uma pesquisa importante. O técnico, claro, se identifica, tem o crachá, a identificação. É importante responder ao questionário. Agora, uma família de Colatina vive a angústia pelo desaparecimento de um parente, de um familiar, um eletricista. Veja na reportagem. Charles Estabenou Nogueira tem 36 anos, é eletricista e morador de Colatina. Segundo a família, ele é um homem tranquilo, trabalhador e nunca ficou muito tempo sem dar notícias. Mas, desde a tarde da última sexta-feira, está desaparecido. Sandra, a mãe dele, contou que há algum tempo o filho usava um carro alugado e, em dezembro, sofreu um pequeno acidente que danificou o veículo. Porque o Charlie, ele estava sem carro e sem moto, então ele alugou o carro dele. E nesse carro, e antes do Natal, o Charles bateu esse carro ali na descida do lixão, naquela beirada de ferro. Aí depois ele deixou o carro no posto, aí depois ele estava tentando, acho que, negociar o negócio do prejuízo do carro com ele, não tem? Foi naquela loja de conveniência que fica num posto de combustíveis no bairro Colatina Velha que Charles foi visto pela última vez. Ele teria se encontrado com o dono do carro que ele alugou. Chegou a mandar foto para a esposa dele, mas depois desapareceu. Na sexta-feira, esse rapaz que alugava o carro para ele, ligou para ele que eles precisavam conversar, né, sobre um documento. Aí ele foi até o encontro dele nessa choperia, eles conversaram. Aí depois o Charlie, uma moça de uma Bros, pegou ele lá e ele sumiu. De acordo com Sandra, o homem que se encontrou com Charles está empenhado em ajudar nas buscas. E esse rapaz já foi lá em casa ontem, esse que estava com ele, não tem? Ele se prontificou em ajudar a procurar ele, viu? Levou a gente no Limão para ver se a gente achava ele. Ele está pedindo quem tem câmera para divulgar as câmeras para ele ver também. Ele está disposto a ajudar, a procurar, porque ele estava com ele, mas depois ele saiu com essa moça e ele não viu ele mais. Sandra contou que Charles não tem problemas de saúde, mora há poucos meses com a atual companheira no bairro Vista da Serra e também ouviu dizer que ele tinha dívidas. O Charles é um menino muito trabalhador, um menino bom, entendeu? Agora, se ele tinha algum problema com alguém ou ele fazia com alguém, eu não posso falar, porque eu convivo pouco com ele. Era juntado com a primeira mulher, teve esses 3 filhos, 2 dele e uma do coração, né? Que ele registrou o nome dele e agora ele estava com essa menina, a Val. E eu sempre ouvia os outros falar que ele tinha muita dívida, mas nunca falava com quem e nem mencionava o nome de ninguém, entendeu? Emocionada e desesperada por notícias, a mãe faz um apelo para encontrar o filho desaparecido. Gente, vê se vocês me ajudam a encontrar o Charlie. E Charles, se você estiver me ouvindo, aparece, pelo amor de Deus. E agora vamos conferir como fica o tempo nesta sexta-feira. Sexta-feira com sol e variação de nuvens em todo o estado, mas sem previsão de chuvas. Temperaturas elevadas. Linhares, mínima de 24 e máxima 32 graus. Colatina, variação entre 24 e 33. Em São Mateus, mínima de 24 e máxima de 31. Cachoeiro, mínima de 23 e máxima de 36 graus. Vitória, mínima de 24 e a máxima 32 graus. Por hoje é só, minha gente. Continue seguindo as redes sociais da TV Foz no Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.